Meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui no dia 22 de março de 2020, 22 de março de 2022, não, 22 de março de 2023, aguardando o querido amigo Rafael Viola para contar para gente sobre risco e causalidade, essa obra que ele lançou pela editora Foco. Fez o lançamento lá no Rio de Janeiro, olha ele aí, já chegou, fez o lançamento no Rio de Janeiro, foi um sucesso, uma grande manifestação de pessoas presentes ao evento, um outro. Então, assim, o livro está vendendo muito e ele vai entrar aqui agora para comentar para a gente do que trata esse... Fala, Rafael, do que se trata esse livro. Como é que tá, meu amigo? Tudo Tudo bem? bom, Léo? Como é que você tá? Tudo bem? Tô Tudo ótimo. Deixa eu ótimo, querido. aumentar um pouco aqui meu áudio. Rafa está debutando Opa, hoje na live da peraí. Foco. Falou que tinha muito para contar para a gente, então vamos bater esse papo aqui. Você que nos acompanha ao vivo, seja muito bem-vindo, 22 de março de 2023. Você que está vendo a reprise, está ótimo, que bom que você está aqui com a gente. E você que está pelo Spotify, acompanhe, aprecie. Se não viu nada do que eu falei, vai lá no site da Foco e faz o download do sumário da obra Risco e Causalidade, de Rafael Viola. Rafael, boa noite, meu amigo. Boa noite, Léo. Tudo bom? Como é que você tá? Como é que estão as coisas por aí? Graças a Olha, Deus. queria primeiro te agradecer a Editora Foco, a oportunidade, dizer que o livro ficou muito bonito. Claro, eu sou parcial, né? Porque é o nosso filho, então a gente adora ele. Eu achei que a capa ficou incrível, ficou fantástico. Vocês foram nota 10 e muito me honra poder publicar um livro por esse selo aí, Editora Foco, nota 10 com livros jurídicos. Então, assim, cara, muito obrigado, fantástico. Agradeço quem entrou aí, quem está prestando esse carinho de estar aqui para ver e falar um pouquinho sobre esse livro, né, Léo? Assim, deu um trabalho grande fazer, mas é um livro interessante por Então, vários aspectos, né? então, segura os aspectos. Me conta antes, porque da onde veio a ideia de escrever o livro? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Léo. Esse livro, na verdade, ele acaba sendo fruto da minha tese de doutorado, né? Eu fui fazer o meu doutorado lá em Lisboa e tem uma razão muito específica que me levou. Eu sou advogado há 20 anos e tem uma decisão, curiosamente, de 2007 que me levou a fazer essa pesquisa. Um belo dia, eu advogo há muito tempo na área de ação indenizatória, de responsabilidade civil, e eu peguei uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que condenava uma transportadora aérea a pagar danos morais por uma passageira por sucção de pássaro na turbina do avião. Ela ia decolar ali no galeão, um pássaro entra na turbina, o avião não consegue decolar, fica 14 horas parado até voar de novo e ela entra com uma ação, né? E o que me chamou a atenção é que o julgado diz o seguinte: olha só, o transportador responde, porque isso aí faz parte do risco dele. E eu fiquei com aquele troço na cabeça, pô, mas faz parte do Poxa, risco? Por que que faz parte do risco desse cara, né? E é um case bem legal, porque até quem não é do direito passa a gostar desse negócio, né? Passa a fazer sentido. E a pessoa quer discutir, mas por que eu não concordo? Né? Envolve um sentimento de justiça. Estou vendo até você aí, Léo, você, mas por que está respondendo, né? Então, a ideia é um pouquinho discutir isso. E a primeira coisa que me chamou a atenção é o que faz parte do risco da atividade, né? E aí vem a própria ideia do livro, risco e causalidade. E aí, cara, resolvi passar a escrever. Só que cada vez que eu lia mais, que eu estudava mais, menos eu sabia sobre risco, né? Então foi assim, uma loucura. Olha, esse livro me deu um grande trabalho. O Rafa. E aí, meu amigo, você então transformou isso na sua tese de dissertação e aqui então estamos falando de um livro que trata de direito civil, provavelmente estamos situados dentro da responsabilidade civil, não é isso? Exatamente. É um livro muito curioso, porque ele tem dois aspectos, né? Ele, de um lado, ele é um livro que vem realmente da responsabilidade civil, é um livro fundado para a responsabilidade civil, mas a primeira parte do livro,
os 2 primeiros capítulos, eu estou discutindo o risco. E o risco é uma matéria muito curiosa, porque ela aparece em todos os ramos, todas as áreas do saber, né? O debate sobre risco, na verdade, ele é um debate muito recente. Ele é um debate do século XVIII, que a gente começa a pensar risco do ponto de vista probabilístico. E eu acho que um dos grandes méritos do livro, eu sei que parece assim, meio arrogante falar isso, mas é mérito no sentido de enfrentar o debate, não necessariamente Não, que eu estou certo, sim. né? Mas de enfrentar o debate se o risco probabilístico, que é muito comum nas ciências matemáticas, se ele faz sentido para o direito também. A gente aqui no direito está muito acostumado a pensar risco da seguinte maneira: é o risco da atividade, é o risco da atividade, o direito responde pelo risco. Mas o que quer dizer esse risco? E eu acho que os 2 primeiros capítulos, eles não são exclusivos da responsabilidade civil. É uma tentativa de construir um conceito de risco nas ciências jurídicas como um todo. Sim. Claro que eu não tenho essa pretensão toda, né? Mas eu acho que a gente conseguiu encontrar alguns caminhos, especialmente para o direito civil, né? Para a gente tentar discutir risco. Então, mesmo quem não é exatamente da responsabilidade civil, acho que é um livro muito interessante. Quem é da responsabilidade civil, com toda a parcialidade que eu, enquanto autor, tenho, é ótimo o livro. Que bom, que bom. Agora, Rafa, além de escrever e de falar de uma forma muito fluida e clara, né, você ia começar a dizer que o livro tem algumas particularidades, algumas questões que são realmente que o destacam no meio da maioria. Você pode falar para a gente um pouco desses destaques, sem, claro, encerrar a discussão e interesse daqueles que nos assistem pela compra do livro? Então, olha, para quem está aí, né, e está acompanhando, eu vou dizer por que eu acho que tem uma relevância muito grande. Além desse debate do risco, a gente está discutindo um tema que é o nexo de causalidade, que eu acho que é um dos temas mais difíceis que a gente enfrenta no dia a dia, né, do direito. O que é o nexo de causalidade? Qual é a causa? E o livro aqui, ele tenta explorar sobre um novo enfoque, na verdade, abordando várias teorias, mas trazendo algumas teorias norte-americanas que normalmente não são muito trabalhadas aqui no Brasil, né? Que é especialmente a teoria Ness, do Richard Wright, que é uma teoria muito interessante, muito pouco explorada no Brasil, muito pouco trabalhada pelos nossos autores, mas que eu acho que contribui muito para o debate. Sim. E aí tem um tema também que o livro, eu acho que pode ser um ponto muito positivo dele, que é o debate sobre interrupção do nexo de causalidade. Nós temos poucos livros no Brasil que se aprofundam sobre o tema. Normalmente, isso não vai nenhum demérito, mas os nossos autores eles acabam não entrando muito no mérito, diferente dos alemães, dos portugueses, né, dos americanos e dos ingleses, que aprofundam muito essa ideia de interrupção do nexo de causalidade. E aí vem, talvez, o ponto de destaque que eu acho do livro. Existe aqui no campo do direito uma discussão sobre o que é o chamado fortuito interno e o fortuito externo. Então, vou dar um exemplo que é um julgamento do STJ de 2 anos atrás, que gerou muita repercussão e até hoje é objeto de discussão. Ah, Assédio de passageira mulher em transporte público. Então, em trem, vagão de trem, em ônibus, né? E isso tem acontecido com uma frequência indesejada, muito indesejada, uma frequência, assim, muito grande no Brasil, se tornou matéria de notícia, vários meios de comunicação batendo muito forte. E esse tema chegou no STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça, para entender. Isso seria uma responsabilidade do transportador. Ninguém duvida que o assediador ele responde inclusive criminalmente. Mas a pergunta é, cabe uma responsabilidade civil do transportador? Da empresa que explora o ônibus, que explora o trem? Como é que isso fica? O STJ, não digo que sedimentou, que acabou, mas ele tem decisões contraditórias. No espaço aí de 6 meses, ele teve uma decisão dizendo que o transportador respondia e uma decisão dizendo que o transportador não respondia. Isso foi submetido
para uma uniformização de jurisprudência, e o STJ acabou dizendo que o transportador não responde porque é um fortuito externo. Pergunta é, o que caracteriza esse fortuito externo? E quem falava isso é muito curioso, né? O primeiro autor que falava isso no Brasil é Agostinho Alvim, lá na década de 60. E assim, a gente não conseguiu criar critérios muito claros. O livro ele se propõe a começar a discussão propondo alguns critérios. Quer dizer que eu estou certo? Eu acho que vai ser objeto de críticas. Não necessariamente negativas, mas críticas. Eu acho que é o início de uma discussão. Qualquer livro de responsabilidade civil, a gente querer propor alguma coisa nova, a gente não pode ter a pretensão que somos donos da razão. Mas eu acho que é um debate muito importante e eu acho que tem argumentos sólidos no que eu estou colocando aqui, para ajudar o magistrado mesmo e o advogado a decidir no caso concreto. Por que seria um fortuito interno? Por que a transportadora então responderia? Ou por que seria um fortuito externo? Um outro exemplo muito comum é assalto à mão armada em ônibus. O transportador responde? O STJ tem várias decisões que diz que não, que a empresa de ônibus não pode ser responsável. Mas qual é o critério claro, objetivo para a gente definir? E eu acho que o livro ele tem o mérito de tentar enfrentar esse tema. Então, assim, é algo bem interessante, é algo diferente, é algo inovador, que eu acho que vai atrair a atenção de quem gosta desses temas, né? Eu acho que você tá pensando aqui, é um tema que já instigou aí sua curiosidade, me parece, né, Léo? Eu adoro essa casuística, cara. Ainda mais quando dá essa confusão, eu fico pensando, Jesus, onde é que o legislador está? Ou o legislador não, o judiciário está nos casos como esse, que não conseguem perceber a clareza, né? Olha o risco, enfim. Quem sou eu para falar, né? Mas, Rafa, me conta aqui. Você disse aqui que os operadores do direito encontrarão na obra uma ferramenta importante de reflexão, né? Haveria mais algum ponto que seria relevante destacar no trabalho que justificasse, assim, um advogado, um magistrado, um promotor de justiça comprar? Olha, eu fiz uma reflexão, como você pode ver aí no sumário, assim, assim, assim. A ideia nossa da live é falar para essa galera que está nos ouvindo aqui, olha só, boa noite, muito interessante. Vou adquirir meu livro. Professor, parabéns, tema importantíssimo. Já ganhei a noite. Armanda, é isso? Armanda, ó, Muito, muito bem. Armanda, muito obrigado. Armanda é uma aluna muito querida, né? Bom, Ela está sempre aí acompanhando, é muito querida. Veio lá da Cândido Mendes, né, Armanda? O Glaucio entrou também. São alunos todos muito mas olha, queridos, que eu tenho um feito de prazer. E eu já ganhei o meu dia, né? Eu já ganhei minha noite aqui, vou dormir feliz mas hoje, né? eu uso o cupom do Rafael. Você lembra o teu cupom, Rafael? Oi? Você lembra o teu cupom de desconto? Ah, sim, Rafa Viola 20, né? Quem quiser comprar, não esquece. Usa o Rafa Viola 20 Oh, para ter 20% de desconto, né? Para o livro tá bonito, vai ficar ótimo. Leo, respondendo a você, o que que eu acho? Eu acho que, primeiro, o livro ele é uma ferramenta prática. Quando eu escrevi a tese de doutorado, eu falei, poxa, eu não quero que seja uma tese que vai ficar lá numa biblioteca que ninguém vai ler e que é uma coisa muito teórica. Falei, não, tem que ser um livro que sirva para a prática judiciária, porque se a gente não escreve algo que tem um impacto prático, então não faz sentido escrever. Ele tem que realmente ter uma aplicação. E ele traz um instrumental. Eu acho que tem aqui dois temas que são muito importantes para quem atua na área, para quem gosta do tema. O primeiro é uma discussão sobre essa flexibilização do nexo de causalidade, que é algo que aparece na prática judiciária o tempo inteiro nas ações indenizatórias. As pessoas ficam discutindo, mas tem que flexibilizar, tem que tirar o nexo, o nexo é desnecessário. Eu acho que não é bem por aí. E a gente mostra no livro por que não pode ser isso, por que o nexo de causalidade é um elemento importante da responsabilidade civil e dar critérios, instrumentos para a gente conseguir identificar o nexo de causalidade, né? Nexo de causalidade é algo difícil, porque não tem uma regra matemática. E isso isso traz a necessidade de um esforço grande do operador do direito, né? Então, esse é um primeiro ponto aí importante. O segundo é
a gente tentar aí, através desse livro, trazer uma maior clareza de como funcionam as excludentes de responsabilidade civil. Eu acho que esses são os dois pontos de destaque. A gente compreender o que é efetivamente uma excludente de responsabilidade civil e como ela se aplica no caso concreto, como ela se aplica no julgamento, como o advogado pode usar isso, né? E como o nexo de causalidade funciona. Então, eu acho que tem aqui, pelo menos... Bom, eu vou ser sincero, são 6 capítulos. Eu acho que cada capítulo traz uma série de aspectos importantes, desde o que é risco, como é que a gente caracteriza o risco, como é que a gente identifica... Talvez esse seja um ponto fundamental do livro também, né? Como é que a gente sabe que um determinado fato, um determinado dano se coloca dentro do círculo da atividade industrial do agente, causador do dano. E eu acho que o livro, ele se propõe a responder essa pergunta. Ele se propõe a responder essa pergunta. E eu acho que ele traz elementos para que um juiz possa decidir. Ele traz elementos para que um advogado, na sua petição, possa justificar efetivamente uma responsabilidade ou até mesmo afastar essa responsabilidade. Então, assim, eu acho que o livro ele tem um interesse prático muito grande para os operadores do direito. E vou fazer aqui um merchanzinho, né, Léo? Eu acho que mesmo para quem está estudando para concurso, ele ajuda muito para uma primeira fase, para uma segunda fase aí desses concursos. Para a OAB, com certeza também ajuda. Então, acho que é um livro que tem um diferencial aí, mas eu sou muito parcial, né? Se deixar, eu só vou falar bem dele, né? Só vou falar bem. Mas, Rafa, você está falando do sumário, e eu acho que você fez uma bela diferenciação. Então, tomando emprestado aqui uma prática que o professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior, os precursores da live, me ensinou. Um querido. Um querido. Eu vou fazer um sobrevoo aqui sobre os seus capítulos, e aí você fique à vontade para me interromper e destacar alguma coisa sobre eles. Tá? Mas o livro começa assim, a percepção do risco, capítulo 1. Capítulo 2, o risco nas ciências jurídicas. 3, o vínculo de causalidade. 4, teoria sobre a relação de causalidade. Deixa 5, até... vai lá. Léo, vou te interromper um pouquinho. No capítulo 3... Já estava ficando apreensivo. Não, porque no capítulo 3, quando a gente fala do vínculo de causalidade, eu particularmente, eu gosto muito desse capítulo. Esse é um capítulo, um dos que eu mais gosto. Porque é um capítulo em que eu vou debater como é que é encarado o nexo de causalidade, o vínculo de causalidade. E aí tem para despertar um pouquinho a curiosidade das pessoas, tem um autor americano, o Wax Malone, e ele tem uma frase muito interessante que ele diz, olha, e quem atua aqui na área de ações indenizatórias vai entender o que eu estou falando. Ele diz que tem uma coisa que a análise do nexo de causalidade envolve um aspecto subjetivo, porque depende muito de quem é o investigador. Então, assim, a formação de vida do juiz influencia como ele vai analisar o nexo de causalidade. A bagagem dele. Exatamente. Então, um sujeito muito jovem, por exemplo, ele pode ver ter olhos muito ávidos para a leitura daquilo ali. E aí não tem uma percepção. Já alguém com mais experiência de vida, ele vai ter um pouco mais de ponderação, né? Porque toda essa experiência de vida acaba contribuindo para a análise dele. Claro que essa frase do Wax Malone traz muitos problemas para o campo do direito, porque, pô, como é que pode depender do julgador, né? Mas aí também, para deixar a curiosidade aí para as pessoas quererem ler o livro, a gente traz alguns caminhos e algumas respostas de como enfrentar isso, né? Não é tão subjetivo assim. Então, isso que você está nos falando está lá no capítulo 4, Capítulo teorias sobre relação 3. Não, causalidade. capítulo 3. Capítulo 3. O capítulo 4, que são as teorias sobre a relação de causalidade, eu acho que aqui, nesse capítulo, tem um diferencial, tá? Porque, obviamente, existem alguns outros livros aqui no Brasil que vão discutir o nexo de causalidade, vão debater o nexo de causalidade, mas eu acho que
a diferença aqui é a forma como é trabalhada. Além de trazer essas teorias do direito anglo-saxão, que tem uma importância prática muito grande, que tem uma importância teórica muito grande e que não é explorado pelo direito brasileiro, né? Eu tento mostrar como é que funcionam essas teorias na prática, na nossa legislação, e aí só para fazer aqui uma despertar de novo a curiosidade, eu tento trazer uma orientação que é um pouco divergente do que todo mundo fala por aí. Então, assim, é ousado. Eu diria ousadia, Boa. ousadia e alegria. Um pouquinho de ousadia e alegria no nosso livro, né? Então, assim, eu tento fazer uma proposta, o item 12 lá, né, o tópico 12 do nosso sumário, está lá, orientação preferível, Preferível. uma proposta de interpretação de necessariedade. Então, é uma proposta mesmo de interpretação diferenciada, mas que, na minha opinião, faz todo sentido. Todo sentido. Muito bom, Rafa. Aliás, A Léo, gente vai no eu posso voltar aqui, capítulo. dar um passo para trás? A Porque laje é agora que a gente está falando e as coisas vão aparecendo na cabeça, eu estou pensando aqui do capítulo 1 da percepção do risco, que é particularmente um capítulo que eu gosto muito, porque é um debate que envolve a discussão de tecnologia, como a tecnologia nos afeta e como o risco está ligado à tecnologia, né? Como é que a vocação tecnológica é uma vocação da humanidade. Então, assim, é importante a gente entender que com o desenvolvimento tecnológico vem também o risco. E aí ali tem uma proposta, algo diferente do que os nossos autores tradicionais trabalham. Eu acho que é o tópico 1. Eu uma vez estava conversando com um amigo meu, e eu falei para ele, cara, o meu capítulo primeiro começa com a seguinte afirmação: por uma sociologia do risco. A gente tem que trazer o debate sociológico para dentro do direito, a sociologia do risco e como isso nos afeta, né? Construir uma cultura do risco e como funciona essa cultura do risco. Então, esse primeiro capítulo também eu tenho um carinho muito grande, porque eu acho que ele traz uma base teórica para a gente voltar ao debate do que é risco aqui no direito, o problema do mercado de consumo e, enfim, é um capítulo assim que eu tenho um carinho muito grande. Já que a gente está falando, eu vou falar logo do capítulo 2 também. Já estou monopolizando aqui, Léo. Vai lá. Porque o capítulo 2 a gente tem um problema com a economia, que não é um problema, né? Ó, o professor Daniel Jorge tá falando aqui, perfeita análise. Eu não sei se é perfeito, eu acho que vocês são muito generosos comigo, né? Mas eu espero que seja pelo menos agradável essa leitura, né? Mas existe um problema no direito que a gente entender como a economia e o direito trabalham juntos para a gente encontrar soluções. Uhum. E eu não tenho dúvida que aqui o debate do risco ele é um debate que passa pela economia. Existe um autor chamado Frank Knight, que é um economista do início do século passado, que tem um dos principais trabalhos sobre risco, em que é um dos primeiros autores da área de economia, ou pelo menos acho que eu tenho notícia, é o primeiro que ganha essa dimensão, que ele faz uma diferença entre o que é risco e o que é incerteza. E isso faz toda a diferença. Porque o risco, no final das contas, né, ele decorre de uma decisão humana. Humano. Né? A gente pode atribuir ele a uma decisão humana, que é diferente das incertezas da vida e do mundo, né? Então, assim, é bem interessante a gente ver como é que a gente vai trabalhar. Então, esses capítulos eu tenho um carinho muito grande. Pronto, parei, Não, Léo. não, vai lá. Aí a gente vai no quinto capítulo, interrupção do nexo causal. Esse capítulo, então, por sua vez, vou te dizer, Léo, eu acho que esse capítulo, para quem está aí talvez seja algo que não agrade muito, né? Mas ele é um capítulo que tem mais de 40 páginas, né? Ah, isso é muita coisa. Não é que seja muita coisa, mas quando a gente pega os autores que falam sobre interrupção nexo-causalidade, que é talvez o grande debate das ações indenizatórias. Por quê? A maior parte das ações indenizatórias, elas se pautam pela responsabilidade objetiva, que eu não preciso discutir culpa. Eu só discuto dano
e é muito difícil alguém entrar com uma ação indenizatória se não tem dano, ou pelo menos a pessoa acha que sofreu um dano, e nexo causal. Então, o grande debate das ações indenizatórias gira em torno do nexo causal. Então, eu acho que esse capítulo ele aborda essas excludentes, essa interrupção do nexo causal, que funciona muito bem para a gente entender como é possível fazer a defesa, em que hipótese efetivamente a gente rompe o nexo causal. Eu acho que é bem interessante também. Boa. Magnífico. No sexto, a gente vai com a insuficiência da doutrina tradicional na reparação dos danos para avaliar a distribuição dos riscos. Uma proposta de identificação do fortuito interno. Esse capítulo, para mim, ele é a tese. A tese se justifica por esse capítulo, que é o que eu queria discutir. Por que cargas d'água, a sucção de um pássaro pela turbina de avião está no risco do transportador aéreo? E eu acho que eu consegui responder dentro de uma lógica jurídica. E aí eu vou dizer quem é o grande autor aí que me ajudou a encontrar os caminhos. É um autor já falecido, do início do século passado também, um francês chamado Josserand, que talvez tenha sido um dos maiores mestres de responsabilidade civil que pisou na face da Terra. Ele fez uma série de palestras na Europa no início do século passado para discutir responsabilidade civil, né? E é um trabalho excepcional dele, e eu tentei aqui construir a partir dos trabalhos iniciais lá deles, né? Eu tentei construir os critérios, né? Porque realmente nós temos uma dificuldade nos tribunais, e é difícil mesmo. Quando eu escrevi, eu dizia, mas eu não estou nem me convencendo, né? Eu não consigo nem convencer a mim mesmo, Sim. porque é um tema muito difícil, a gente não consegue chegar a uma solução exata. A gente não consegue dizer, olha, é exatamente assim que funciona. A gente consegue criar regras, criar soluções, mas nunca vai ter uma regra matemática para todos os casos. Então, para mim, esse capítulo é o capítulo que justifica a tese. Eu acho que ele é bem interessante. Ele critica algumas coisas da jurisprudência, mas ele é ousado também, né? Toda proposta é ousada, né? Muito bom. E a gente encerra com um capítulo que são as conclusões e teses, que é um arremate. O livro tem o prefácio do amigo Guilherme Calmon Nogueira da Gama, um autor da Foco que a gente admira demais, e com certeza o livro vai ter um êxito magnífico nesse mercado, vai ajudar muita gente. Rafa, eu adorei. Me diga se você quer dizer mais alguma coisa sobre a obra, para que a gente possa, então, caminhar para o encerramento aqui. Olha, Léo, eu só tenho a agradecer. O que eu quero dizer da obra para as pessoas que estão aí para comprar, né? Me façam feliz. Compre o livro, porque eu acho que nesse ponto aqui, o que eu tenho para dizer é interessante de ser escutado. Então, assim, acho que é um livro bem interessante, é um livro diferente, é um livro que critica algumas posturas tradicionais do direito, mas que tenta inovar e oxigenar esse debate. Então, assim, Léo, eu particularmente só tenho a agradecer a Editora Foco. Vocês sempre foram 10 aqui. Eu tenho todos os livros de vocês, né? Eu participo lá do IBERC. Vocês têm uma parceria com o IBERC, Instituto Brasileiro de Estudo em Responsabilidade Civil. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por serem esse grande parceiro e por acreditarem nesses nossos autores aqui do Brasil que tratam de responsabilidade civil. O carinho é enorme, saiba disso, né? Muito bom. Olha, eu sempre sei que um livro tem ali, guarda um carinho especial do presidente do IBERC quando ele me relaciona os livros que ele quer para ler. E Risco e Causalidade, Rafael Viola foi um deles. Então, meus amigos, minhas amigas, fica aqui a minha dica carinhosa de compra do livro lá no site da Editora Foco. Rafael, obrigado pela atenção. Foi uma honra receber o teu livro e temos certeza de que ele brindará muitos que estão no exercício da advocacia, no exercício do direito. Parabéns pela obra. Muito obrigado pela escolha da editora. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço aí por vocês acreditarem no livro, na tese. O Nelson é um querido, né?
mestre de todos nós, um amigo. E fica aqui o meu abraço fraternal, Léo, para você e para todo mundo que entrou. Agradeço muito aí a presença de vocês, né? Numa quarta-feira, quente aqui no Rio de Janeiro, né? Vocês prestigiarem aí a live da Poco e a minha. Muito obrigado para todos. Obrigado, Rafa. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus, com saúde e até o próximo encontro aqui. Um grande abraço. Um abraço.